E aí, pessoal, quero falar com vocês hoje sobre o mito de Sísifo, né? E o que a gente tem para aprender com isso, né? O que a gente pode tirar de ensinamento para a nossa vida hoje. Sísifo faz parte de uma mitologia grega e é interessante que a gente vai falar, na verdade, sobre o livro de Albert Camus, né? Ou Camus, a maioria das pessoas pronuncia dessa forma. E aí ele traz essa mitologia grega, né? Essa história para dentro do seu livro, né? Ele fala sobre a questão do absurdo da vida, né? Essa questão do que a gente tem a aprender. E ele vai explanando, né? Ele vai abrindo a nossa mente em questão dessa mitologia grega da história do mito de Sísifo. Sísifo era um rei de Efira, né? Antiga Corinto. Era um rei muito astuto, né? Ele é dado como um homem muito astuto, um dos maiores homens astutos no meio dos mortais. E o que acontece nessa história? Para a gente entender. Sísifo vê um rapto de uma mulher chamada Égina, que é raptada pelo deus Zeus, né? O deus do trovão. Então, o que ele faz? Ele vai até o pai dessa menina, a Égina. Pelo menos é pronunciado assim, né, gente? A pronúncia muda de um para outro, tá? Mas eu vou usar desse termo, na Égina, tá? E aí ele vai até o pai da menina, né, que é o deus dos rios. Ele querendo trazer mais águas para sua cidade, ele pega e fala que é o que aconteceu. Olha, quem levou a sua filha foi o deus Zeus, né, que raptou a sua filha, que era muito comum que o deus Zeus fazia isso. Zeus fica indignado e manda matar ele. O Tânato vem para matar ou para levar ele até o reino dos mortos, né? Só que o que acontece? Como Sísifo era um rei muito astuto, então o que Sísifo faz? Ele enrola a morte, né? Ele começa a dar joias, dar colares, ele fica ali lisonjeando a morte até que consegue acorrentá-la, né? Ela se distrai ali, né? Ele se distrai e fica aprisionado. Quando ele fica aprisionado, que vão descobrir o que está acontecendo, que ninguém está morrendo, é porque o deus da morte foi aprisionado, Tânato, até descobrirem o que aconteceu. Essa foi a primeira vez que Sísifo engana a morte. E aí vem, resgata um deus da morte, e na segunda vez o que vai acontecer? Aqui, antes de morrer, antes da morte levar ele fala para a esposa assim: olha, não faça os ritos fúnebres, a cerimônia dos mortos. Você não deixe que aconteça nada, me deixe cair do morto. Ele chega onde os mortos estão. Nesse momento ele vira para Hades, né, o rei Hades do local dos mortos, né, do terreno dos mortos, e fala assim: Hades, olha, minha esposa, ela não fez os ritos fúnebres, né, o rito memorial para mim descansar em paz. Eu tenho que voltar lá na terra dos vivos e dizer para ela, olha, chamar a atenção dela, castigar ela de alguma forma para que ela venha fazer meus ritos fúnebres, né? Para que eu possa ter paz, meu corpo venha ter paz e tal. Hades acredita nele e deixa ele voltar à terra dos vivos para castigar a esposa. E ele foge. Pega a família e volta à terra dos vivos e foge com a família, dizendo que não voltaria à terra, né, dos mortos ou submundo. E ele engana a morte pela segunda vez. Então, chegando na velhice, ele se entrega à morte, né? Parece até que, quebrando um pouco aqui a história, mas parece até aquele momento do filme do Harry Potter, né? Quando os três irmãos, né, tentam enganar a morte e a morte presenteia eles, né? Lembra dessa parte? E aí tem um dos irmãos pede uma capa, né? Uma capa invisível, né? Que se esconde da morte. E ele só se entrega depois da velhice. E Sísifo faz a mesma coisa. Ele só vai se apresentar à morte na velhice. Então, quando ele se apresenta à morte, que ele vai para o submundo, né? Que ele chega na terra dos mortos, o Zeus, o rei do trovão, né? O deus do trovão, junto com o rei Hades, eles
determina um castigo para Sísifo. E aí é que a nossa história começa. Qual é esse castigo que Sísifo recebe? Ele tem que rolar uma pedra morro acima, né, ou montanha acima, e quando ele está quase chegando no pico da montanha, quando ele está quase, vamos assim, entre aspas, colocar que ele está conquistando a montanha, essa pedra rola montanha abaixo, né, o morro abaixo, e aí Sísifo fica nesse castigo eterno, né, nessa futilidade da vida, na futilidade de um trabalho aonde não tem fim, uma eternidade, né, aonde ele tem que rolar a pedra montanha acima, essa pedra rola abaixo e ele continua tudo de novo. E os deuses pensam que não há castigo mais terrível, né, mais tenebroso do que uma vida fútil, uma vida inútil. Albert Camus, né, vou pronunciar da forma que o pessoal pronuncia, ele vai relatar essa mitologia dentro do livro dele, trazendo uma abordagem para onde a gente tem que levar um pensamento sobre a nossa vida. E a pergunta de Camus é: a vida tem sentido ou não tem sentido? E ele fala sobre absurdismo, né? A vida absurda ou as coisas absurdas. Abraçar, né, o absurdo é coragem e discernimento. E ele começa a abordar ali dentro do livro qual é o sentido da vida. Obedecer à chama da vida, aquilo que a vida nos traz, em busca de um sentido e no enfrentamento do absurdo. Quando a gente vê abordando a história de Sísifo, a gente percebe que Sísifo, ele mesmo criou a situação em que ele estava vivendo. Ele mesmo fez tudo isso acontecer. E aí vem a pergunta para nós mesmos: será que somos nós que criamos a vida que nós temos hoje? Esses ciclos repetitivos, esses ciclos monótonos da rotina, como Sísifo, né, que empurra a pedra montanha acima, mas depois ela cai. E aí vem uma questão interessante, que subir essa montanha, né, com essa pedra, é a questão de quando a gente está conquistando algo, por exemplo, uma faculdade, você está montanha acima, né? Aí você fala assim: isso aqui me traz felicidade. Aí você vai mudando de montanha, porque quando você está quase chegando no topo, aquela pedra cai, rola de novo para baixo da montanha, e você começa com um novo desejo: vou comprar um carro, vou comprar uma casa, um apartamento, eu vou conquistar um curso, vou fazer um curso, eu vou fazer alguma coisa, de algum estudo, alguma coisa para que a minha vida mude. Os trabalhos são essas montanhas, essa pedra que você vai rolando montanha acima, e cada desejo é uma montanha que aparece. E a pedra rolar montanha abaixo nem sempre quer dizer uma derrota ou um fracasso. E é como eu disse, pode ser que nós conquistamos no decorrer do caminho alguma coisa, mas depois daquela conquista você vai para uma outra conquista e segue uma outra montanha, outro desejo, outra felicidade. E percebemos que a felicidade não está na conquista. A felicidade não está ali no cume da montanha, entende? Mas está nesse trajeto de uma montanha para outra, entre o tédio e a conquista, né? É até de um filósofo muito famoso essa frase. E é como se a gente construísse uma casa e a destruísse também, né? E na descida na montanha, Sísifo se percebe que ele está sozinho. Ele percebe que tudo é futilidade, que todo o seu trabalho foi em vão, todo o seu esforço se vai. Será que somente na dor, no nada, que nós percebemos a tragédia dessa história? Tem uma questão também que: o que é pior? Você viver uma vida sem sentido, ou viver uma vida sem sentido e não ter consciência sobre isso, que ela não tem sentido? Inconscientemente você vai vivendo. E aí você tendo consciência disso, a dor, né, se torna grande, porque você tem consciência do que está acontecendo, mas não tem o que fazer para mudar. E aí vem a questão: continuar na ignorância da vida ou abrir a mente e descobrir a verdade? E aí a gente entra aqui uma frase linda e maravilhosa de Jesus, que: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você conhecendo a verdade, não tem mais como viver na ignorância. E você viver uma vida que parece não ter sentido é como viver
no livro de Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, né? Tudo é futilidade. E o lado negativo dessa história é que é como se nós estivéssemos aqui nesse universo, mas estivéssemos solto. O que acontece, acontece e acabou. O fruto do acaso, que a vida não tem sentido. Do lado positivo, né? Porque tem as extremidades, né? A polaridade. Então vamos falar também do lado positivo disso. Que o ser humano, ele é capaz de atribuir sentido à vida. Ele é capaz de dar sentido ao que vive. Que as coisas sim acontecem, é verdade, mas elas não devem ditar a nossa vida. Não importa, né, o que fizeram conosco, ou comigo, com você, mas importa o que nós vamos fazer com isso que fizeram conosco, né? Até o filósofo Sartre, né? Essa frase é dele. Então, você tem o poder de atribuir sentido à sua própria vida. E o absurdo da vida é julgar se a vida vale ser vivida ou não. É a pergunta fundamental da filosofia. Aqui ele fala sobre a gratuidade da vida, né? Camus, ele vai falando sobre isso. A busca do sentido no cotidiano e a gratuidade da existência. Uma vida sem esperança, um trabalho sem sentido, seja essa a pior prisão que a gente pode se submeter. O primeiro ponto ele fala sobre o suicídio, que a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Ter um problema temporário, mas resolver de forma absoluta. E aí entra a questão da morte física. O outro ponto que ele fala aqui, a abordagem dele, é entregar a sua vida a uma causa, se tornar um mártir, né? Numa igreja, numa instituição, num trabalho. Você morre para tudo, mas somente isso te faz caminhar. Você trabalha, você só vive para aquilo ali. Você vai para uma instituição de caridade, para algum local e você se doa totalmente para aquilo ali, igual a igreja, né? Eu quero depois fazer um vídeo sobre os desigrejados, né? Porque você dá a sua vida por uma causa. Você se entrega àquilo ali, você vivencia aquilo com toda a sua força, né? O absurdo do Camus é isso, né? Você se entrega, se doa. E muitas das vezes, será que se torna um trabalho fútil? E o último ponto aqui que Camus fala sobre aceitação. Eu vou deixar esse último ponto aqui para o final do vídeo, encerrando o vídeo. Quando Sísifo vai empurrando essa pedra montanha acima, é a própria luta que ele vai enfrentando para chegar a essa montanha. Já preenche o coração do homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Ele satisfeito por estar fazendo esse trabalho. Não é o ponto da chegada, o cume, né? Mas é o percorrer, o caminhar, né? Aonde a gente colocando para nossa vida, você vê sorrisos de uma criança, a leveza da vida, o trabalho apesar da dor, mas algo gratificante, os encontros, né? O caminho a percorrer é que traz felicidade. E o absurdo aqui é perceber o Sísifo feliz, né? E que nada, muitas das vezes, fazer sentido, mas que se une de uma tal forma, né? Que nesse transcorrer da vida, ele percebe a felicidade. Nosso terceiro ponto para encerrar esse vídeo é a questão da aceitação. É encontrar sentido naquilo que está sendo vivido, é você colocar sentido naquilo. O que eu posso fazer enquanto estou aqui? O que me dá forças para viver, né? Você perceber isso dentro de você e levantar-se de uma tal forma onde você levanta pela manhã e vai trabalhar porque você vê sentido, que você sabe que tem alguém ou você mesmo precisa fazer algo por você. Você que dá o sentido da vida. Então, Camus aborda o suicídio, que é a morte física. E ele aborda o segundo ponto, que é a morte por uma causa, se tornar mártir, né? Você se dedica àquilo ali de alguma forma. E o terceiro ponto é a aceitação da vida, é você encontrar o sentido da vida, o porquê está vivo. A gente encerra, né, como eu falei com vocês, que no primeiro ponto a gente fica nessa busca, né, onde
Até o livro de Eclesiastes fala sobre isso, né? De você viver uma vida fútil, de não ter sentido a vida, de não se alegrar. Mas quando você vai chegando no final do livro de Eclesiastes também, você vai ver ali de tudo que você faz, de tudo que você vive, o rei Salomão ele termina o livro dizendo o seguinte: tema a Deus. Tema a Deus, sinta alegria, sinta gozo com a mulher que você tem, com o esposo que você tem, com a família que você tem, os filhos, com o seu trabalho, com a sua vida. Tema a Deus, olhe para cima e agradeça a Deus, né? Tenha gratidão pela vida, pela gratuidade da vida, porque você se levanta pela manhã e você tem a oportunidade de recomeçar, de conseguir algo novo para a sua vida. Então, qual o sentido da vida? É você que cria esse sentido na vida dentro de você. Ele está dentro de você. E quando ele está dentro de você, é algo que ninguém te tira. Porque você sabe por que você luta. Você sabe porque você continua a percorrer o caminho. Você continua carregando essa pedra montanha acima. Porque você sabe aonde quer chegar. E você sabe que nesse caminho você pode encontrar felicidade. Tá certo, gente? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos!